Capítulo 317. Que porra é essa? Uaaha, ha ha ha. Ha ha ha. Após completar sua transformação, Killian abriu bem os braços e gargalhou loucamente. Na verdade, esse ser é verdadeiramente notável. Que poder, que energia! Um poder incompreensível e misterioso transbordou dentro dele. O momento em que ele estava se contorcendo em agonia enquanto as súcubos drenavam sua energia parecia uma mentira. Craque, craque. Kiaak. Killian, sorrindo loucamente, estendeu a mão para a frente, e os copos e janelas do salão de banquetes começaram a quebrar de uma só vez. Bum, bum, bum. Aproveitando a visão, Killian deu um soco para a frente e, com ele, uma onda negra surgiu, lançando mesas quebradas e destroços em direção a Frey. Frey observou toda a cena com calma. Quando a onda negra estava prestes a alcançá-lo, ele estendeu a mão direita. Boom! A onda negra atingiu Frey, espalhando nuvens negras por toda parte. Seus bastardos! O príncipe herdeiro, que estava convencido de que Frey havia sido despedaçado por seu ataque, voltou seu olhar para onde estavam o Lord Chamberlain e o vice-comandante e cerrou os dentes. Como ousam bastardos humildes como vocês e zombar de mim? Os olhares do Lord Chamberlain e do vice-comandante tremiam. Como você ousa encarar esse nascer do sol solar Killian? Diante de sua transformação dramática, ficou evidente que eles estavam assustados e instintivamente se esconderam. Eu deveria matar o Lord Chamberlain e poupar essa vadia vice-comandante. O rosto dela é bem mais ou menos. Uau! Killian ficou internamente satisfeito após decidir o destino daqueles que ousaram traí-lo. De repente, um prato veio voando pela lateral, e ele arregalou os olhos e o jogou para longe. O porco preto está fazendo truques misteriosos, hein? Você! Frey, emergindo das nuvens, aproximou-se com um sorriso. Seu bastardo impertinente! Killian, que adquiriu um poder incrível apesar de sua falta de experiência em combate, gritou com Frey com uma expressão arrogante. Se você se ajoelhar e implorar agora, posso considerar matá-lo rapidamente. Desculpe, mas seu pescoço é muito gordo ou não consigo entender bem o que você está dizendo. Com um rosto sem alma, Frey zombou do príncipe herdeiro. Bum, bum, bum. A provocação de Frey funcionou, e Killian ficou tão furioso que veias brotaram em seu pescoço gordo, e ele deu um soco em Frey com todas as suas forças. Moer e moer. No entanto, Frey casualmente levantou a mão direita e bloqueou o soco de Killian. Uau, são pés de porco. É esse bastardo. Logo, ao ouvir as palavras zombeteiras que Frey proferiu, o enfurecido Killian começou a exercer ainda mais força em suas garras. Ainda não liberei todo o meu poder. Eu vou te despedaçar. Mas este ainda está cru. Não está cozido de jeito nenhum. O que? No entanto, Frey, que ainda zombava do príncipe, logo falou com os olhos brilhando prateados. A carne de porco precisa ser cozida. Shiar. Kiaak. Ao mesmo tempo, o mana estelar que saía da mão de Frey envolvia o braço do príncipe herdeiro e, por algum motivo, ele começou a se contorcer de dor. O que devo fazer agora? Eu estava planejando ensinar Kani a fazer carne de porco frita. Observando isso friamente, Frey murmurou com a testa franzida. Os ingredientes estavam estragados. Você! O que você fez comigo? Não posso nem usar isso para alimentar um cachorro. Ao ver o príncipe herdeiro brilhar à sua frente, Frey logo infundiu sua mana estelar em seu pé e chutou o príncipe bem no peito. Que? O príncipe herdeiro voou para o ar. Cresce! O príncipe herdeiro foi lançado voando, destruindo completamente a mesa em que pousou antes de bater na parede. Kugo. Kuge. Acho que você não tem ideia do que aconteceu com você? Frey falou ironicamente com o príncipe herdeiro. Ele jogou algo em direção ao príncipe herdeiro, que respirou pesadamente devido ao chute no peito. Por que você mesmo não dá uma olhada? A expressão do príncipe herdeiro endureceu quando ele olhou distraidamente para o objeto que pegou casualmente. Isto é.
O que Frei jogou em Kilian não foi outro senão um espelho. Oh, que é isso? Olhando para seu reflexo no espelho, os olhos de Kilian começaram a tremer. Como isso aconteceu? Você pergunta como? Claro, você está ferrado. Em vez do rosto habitual do qual sempre se orgulhava, Kilian agora via um monstro grotesco e hediondo no espelho. A visão era tão nauseante que ele queria vomitar só de olhar. Crash. Isso é um truque. Kilian, que suou frio e jogou o espelho de lado, levantou-se rapidamente e caminhou para algum lugar. Como você ousa usar um item tão ruim em mim? Agachado desesperadamente sobre um prato caído no chão, ele olhou fixamente para seu reflexo. No entanto, seu rosto horrível permaneceu o mesmo. Isso não pode ser. Magia de ilusão? Você usou magia de ilusão em mim. Por quê? Você parece ainda melhor agora. Cale a boca. Essa aparência repulsiva e horrível não pode ser eu. O príncipe Kilian, que murmurava com a voz trêmula, gritou com raiva com as palavras de Frei. É o que acontece quando você acredita descuidadamente no rei demônio. Oh, o quê? Você ofereceu sua alma e o império ao rei demônio em troca desse poder, não foi? Kilian arregalou os olhos quando ouviu o que Frei estava sussurrando. Como você. Quando ativado, esse poder revelará seu verdadeiro eu. É uma técnica que gera forças poderosas usando a energia quando isso acontece. Kakiek. Depois de dar um soco angustiante no estômago, Frei continuou sua história enquanto olhava para o príncipe choroso. Seu interior devia ser tão feio que seu corpo não aguentava. Seu corpo já está começando a entrar em colapso. O que você está dizendo? Você morrerá em menos de alguns meses. Por causa da realidade insuportável do seu hediondo eu interior, seu corpo não será mais capaz de suportar isso. O rosto de Kilian empalideceu ao ouvir essas palavras. Salve-me. Que besteira você está falando? Foi você quem recebeu esse poder em troca de sua alma, do império e dos pobres cidadãos para o rei demônio, e você usou esse poder, certo? Então, por que me estás a pedir para salvar a tua vida? Quando Kilian finalmente proferiu apelos por misericórdia, Frei falou como se estivesse esperando por isso. Por favor. Por favor. Você se transformou completamente em um demônio. Quão horríveis devem ser seus pensamentos íntimos para que um humano se torne um demônio? Até Rifael acabou se tornando um demônio. Frei, que observava Kilian com uma expressão curiosa, inclinou a cabeça e murmurou. Mas, se você se tornou um demônio, você não é mais humano, certo? Então, matar você seria considerado caça a monstros, não é? Reik. Frei murmurou enquanto estendia silenciosamente a mão. Crunch. Kilgil. Simultaneamente, sob a imensa pressão de mana estelar, Kilian começou a vomitar sangue. Crepitar. Cuouco. À medida que os ossos de todo o seu corpo se estilhaçavam simultaneamente, ele começou a fazer sons bizarros, com os olhos revirando. Por favor, pare. A jovem Clana disse a mesma coisa quando seus pés delicados foram pisoteados por você. Por que você não parou? Sinto muito. Eu não farei isso de novo, eu juro. Por que você não levou Clana para sair quando ela estava chorando, trancada em uma cela de confinamento solitário sem luz por várias semanas sob suas ordens? Eu cometi um erro. Por que você não parou quando Clana implorou para você parar de destruir o túmulo da mãe dela? Assim mesmo, Frei havia começado o verdadeiro interrogatório. O Gilg. Arg. Por sua causa, a inocente Clana ficou obcecada em ter que trabalhar duro até o ponto da loucura e, ao mesmo tempo, caiu em um terrível complexo de inferioridade. Então, por que eu deveria parar? Por que eu deveria parar quando empregadas domésticas e órfãos inocentes, por sua causa, sofrem de traumas mais terríveis do que serem engolidos pelas chamas do inferno? Frei, que o pressionava com perguntas há algum tempo, finalmente se virou e se afastou quando os gritos de Kilian diminuíram. Suspiro. Logo, Frei olhou em volta e, quando seu olhar caiu sobre os capangas de Kilian, ele riu da visão.
Eles estavam olhando para ele com olhos medrosos. Clana, algo parece estranho. Hã? É tão estranho que isso possa me deixar louco. Frei, que continuou a olhar para os capangas de Killian enquanto ria, começou a falar em voz baixa com Clana, que estava sentada em uma cadeira e observando tudo com olhos frios. Está tudo bem. Você já está. Ah, não. Por que parece que você está prestes a enlouquecer de verdade? É engraçado para mim. Estou fazendo um esforço real para parecer um bastardo louco. Estou me esforçando tanto para parecer um vilão. Mas por que há tantos outros que são muito mais loucos e malignos do que eu? Dizendo isso, Frei olhou em volta para os capangas de Killian de rosto pálido e para o príncipe trêmulo com uma expressão perplexa. Ainda sinto uma dor agonizante a cada momento, como se estivesse prestes a morrer, e quero desmaiar agora mesmo. Por que esses bastardos parecem completamente imunes a todas as suas más ações? Eles não têm consciência? Como no mundo eles podem respirar e viver tão pacificamente quando aqueles bastardos cometeram atos tão desprezíveis e insanos? Por quê? Como? Frei. Clana abraçou Frei gentilmente, que desabafou confusamente as palavras que estavam enterradas em seu coração. É tão estranho, Clana. Este mundo é. No abraço gentil de Clana, Frei murmurou cansado. Isso é prova de que você ainda não foi corrompido. Clana sussurrou e deu um tapinha nas costas dele confortavelmente. É mesmo? Com isso, Frei perguntou novamente com uma voz mais calma. Então, e se eu fosse corrompido? Isso nunca vai acontecer. Ao ouvir essa pergunta, Clana respondeu prontamente. O homem que amo nunca será corrompido. Ao ouvir essas palavras, Frei sorriu e sussurrou secretamente. Nunca se esqueça do que você acabou de dizer. Frei. Então, ele se separou do abraço de Clana e falou, com os olhos brilhando. Quando iremos ao Palácio Imperial? Isso depende da sua decisão. Não, depende de você. Dizendo isso, Frei olhou em volta. Sou apenas seu subordinado. O olhar de todos, incluindo a facção de Killian, a facção de Clana, bem como os estudantes que estavam secretamente observando-se, estava todo fixo nos dois. Tome uma decisão aqui, Clana, para que todos possam ouvir. Nessa situação, Frei sussurrou com uma expressão genuína. Percebendo suas intenções, Clana fez uma declaração com uma expressão séria. Amanhã iremos para o Palácio Imperial. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, não podemos nos dar ao luxo de atrasar. Tudo bem. Eu cuidarei das consequências aqui. Frei, é hora de você descansar. Depois disso, Clana emitiu um comando para Frei. Naquele momento, a atmosfera no salão de banquetes congelou. O boato de que ele havia enlouquecido completamente devido à loucura havia se espalhado amplamente, e Clana podia controlá-lo, que havia se tornado uma bomba incontrolável. O Hugo. Engula. A expressão das pessoas da facção de Killian palideceu, e os assistentes de Clana engoliram em seco, estendendo a mão para a cintura. Cucue. Cucue. Enquanto os gritos miseráveis de Killian ecoavam alto, Frei respondeu, abaixando a cabeça. Entendido. Então, vou me despedir. Ao mesmo tempo, Frei encerrou a gravação e saiu do salão de banquetes. Você realmente precisa se sacrificar tanto? Enquanto observava a figura de Frei se afastando, Clana balançou a cabeça silenciosamente e murmurou. Você quer mudar tudo, mesmo que isso signifique ir contra suas próprias crenças e fingir ser louco? Princesa Clana. Você está certo, Frei. É o mundo que é estranho, exatamente como você disse. Ela olhou para seus atendentes que se aproximavam urgentemente de seu lado e depois voltou a olhar para Killian. Cucu. Cucu. Então, para garantir que seus esforços não sejam em vão, preciso me controlar. Dizendo isso, ela se aproximou lentamente de Killian. Clana. Killian, contorcendo-se no chão, estendeu a mão para ela e falou. Eu sou seu irmão. Seu irmão mais velho, Killian.
Devido aos efeitos colaterais que já haviam começado a se manifestar em seu corpo, ele não conseguia nem se sentar. Com uma voz grotesca e surrada, ele começou a gritar: Eu perdi. Eu vou me render. Agora, você é o primeiro na fila para o trono. Isso não é tudo. Eu te darei tudo. Tesouros escondidos, relíquias, tudo o que você quiser. Killian falou ainda mais rápido quando Clana se aproximou dele. De repente, ele parou de gritar quando viu a expressão de Clana. Clana estava com um sorriso gentil e olhando para ele. Ah, ha. Killian, que estava olhando fixamente para aquela visão por um momento, logo coçou a cabeça e começou a rir desajeitadamente. Bem. Eu sabia disso. Você é um bom garoto, certo? Então. Crepitar. Que eu. Naquele momento, o mana solar emitido pelas pontas dos dedos de Clana perfurou a virilha de Killian. Bloqueie Killian assim. Mais tarde, tire-o, amarre-o e certifique-se de informar os cidadãos do Império sobre sua verdadeira natureza. Entendido. Além disso, investigue minuciosamente os atendentes que Killian trouxe todos da facção do Lord Chamberlain. Compile uma lista de todos os crimes que eles cometeram. Avaliarei a gravidade das ofensas e decidirei se as absorverei em nossa facção ou as punirei. Entendido. Depois de instruir seus assistentes, Clana, que viu Killian se contorcer como um inseto com uma expressão enojada, respirou fundo. E como você ouviu? Iremos para o Palácio Imperial amanhã. Seus atendentes congelaram ao ouvir as próximas palavras dela. Você. O que diabos você fez? Pensando bem, no dia em que a mansão foi revistada, você estava planejando amarrar Frey a uma cadeira e tentar violá-lo, certo? Cook. De qualquer forma, finalmente chegou a hora. Isolde derrubou os cavaleiros de escolta de Killian e o vice-comandante. Embora tenha sido uma vingança mesquinha, Isolde parecia satisfeita. Eu herdarei o trono do meu pai. Sob o olhar de todos, Clana, que fez a declaração mais uma vez, percebeu que, de alguma forma, a maneira como as pessoas olhavam para ela havia mudado. Ela se afastou silenciosamente. Clana declarou mais uma vez sob o olhar de todos, e antes que percebeu que a maneira como as pessoas olhavam para ela havia mudado. Ela se afastou silenciosamente. No entanto, o que Frey quer dizer com a palavra que disse anteriormente? Mas então Clana parou de repente e murmurou para si mesma. Isso me incomoda. Antes que alguém percebesse, o crepúsculo já havia caído. Passo. Assim como da última vez, Frey, coberto de sangue por todo o corpo, caminha pelo corredor com uma expressão calma. Todos vocês receberão pontos de penalidade. Os alunos não deveriam sair tão tarde. Frey sorriu e dirigiu-se aos estudantes que ainda enchiam o corredor. A academia está atualmente envolvida em lutas políticas, o que a torna bastante perigosa. Então, Frey disse isso aos alunos e alguns professores, que olhavam para ele com medo. Professor Frey. Quando sua aluna, Olivia, se aproximou, Frey inclinou a cabeça. A senhora Ruby diz que quer desesperadamente ver você. Onde está ela? Bem ao lado, na enfermaria. Oh! Logo, ao ouvir isso, Frey seguiu Olivia até a enfermaria bem ao lado do salão de banquetes com uma expressão interessada. E um tempo depois. Acidente. Que ai! A porta da enfermaria quebrou, e Ruby, ainda usando um avental de paciente, saiu correndo com a cama inteira para o corredor. Buon! Que há aqui? Isso é loucura! Herói! Ruby bateu na parede do corredor junto com sua cama. Os estudantes gritaram e se espalharam em todas as direções. Tosse. Professor. O que você é? Ruby rastejou para fora entre a parede quebrada e a cama da enfermaria, com o rosto fixo em uma expressão perplexa. Então, Frey saiu da enfermaria pelo buraco na parede e exclamou. Herói! Vamos lutar! Svi!
Simultaneamente, Frei infundiu uma haste de cortina que ele pegou da enfermaria com mana estelar e balançou-a em Ruby. Caquiaia! O que diabos é isso? Como resultado, os alunos ficaram morrendo de medo. E Ruby, assistindo a essa cena absurda, simplesmente sentou-se estupefata no chão. Buon! Estou curioso há muito tempo, herói. Frei atingiu Ruby com a vara com todas as suas forças e começou a gritar. Por que você não luta comigo? Buon! Você é o herói que derrotará até o rei demônio. Deveria ser moleza derrotar alguém como eu. Buon! Mas por quê? Por que você não me subjuga? Os alunos, que tremiam com aquela visão insana, gradualmente começaram a se concentrar nas palavras de Frei. Se você vencer, poderá me expulsar da academia. Além disso, você também pode obter informações para derrotar o rei demônio. Isso. Mas por quê? Por que você sempre evita o confronto direto comigo e foge sorrateiramente? Será que há uma razão pela qual você não pode me atacar? Ruby, que mantinha a boca fechada, franziu a testa diante das palavras de Frei. Por exemplo, e talvez você tenha se apaixonado por mim à primeira vista? Buon. Ou talvez. Vac. Frei golpeou Ruby continuamente até que a vara quebrou, então olhou para ela com uma expressão arrepiante antes de perguntar. Você tem medo de mim? Já chega, professor. Com suas palavras, a vara de Frei se despedaçou. Não sei do que se trata, mas se você continuar fazendo isso. Ruby, que quebrou a vara de Frei com um estalo de dedo, sorriu calmamente e se aproximou dele. Voou. Frei foi gradualmente empurrado para trás pela barreira invisível que os separava. Para quem estava de fora, essa cena parecia que Frei estava sendo dominado pelo ímpeto de Ruby. Não vou mais ficar parado. Quando Ruby declarou com uma expressão confiante. Notificação do sistema. Frei comprou a habilidade Remover o distintivo de classificação e lutar um ponto. Uma janela do sistema apareceu na frente dela. BZZZZ e BZZZZ. Ao mesmo tempo, a barreira que bloqueava Frei e ela começou a falhar. Ele, e comprou isso? Como? Ao contrário de mim, tenho certeza de que ele não deveria ter mais pontos. Ele desistiu do despertar do armamento do herói? Ruby murmurou incrédula ao ver aquilo, e deu um passo para trás ao ver Frei começando a olhar para ela com uma expressão aterrorizante. Status passivo, maldição da vulnerabilidade Max, maldição da honestidade Max. As maldições colocadas sobre ela ainda não foram levantadas. Se eles lutassem agora, não havia garantia sobre o resultado. A habilidade Remover o distintivo de classificação e lutar remove a barreira que separava o rei demônio e o herói durante um único duelo, fornecendo medidas mínimas de segurança. É claro que medidas de segurança ainda são essenciais e protegerão você contra ferimentos fatais. Então não se contenha. Herói. Quando Ruby acordou do sono e soube que Frei estava por perto, ela imediatamente ordenou que Olivia ligasse para ele. No entanto, ela não esperava que as coisas acontecessem assim. Provavelmente. Vamos brigar aqui. Ruby, que estava dando um passo para trás enquanto olhava para a janela do sistema que continuava aparecendo na frente dela, murmurou ao ver Frei se aproximar dela com uma expressão ameaçadora no rosto. Que porra é essa? Uma gota de suor frio fluía dela em Gênesis Forsaken. Capítulo 318, e isso não é divertido. Uau! Kel! Ruby torceu o corpo para desviar do soco poderoso de Frei. Ela rangeu os dentes enquanto ele olhava para ele. Você se esquiva, hein? Então, Frei se aproximou dela enquanto inclinava a cabeça. Se você se esquivar descuidadamente, os alunos ao seu redor poderão estar em perigo, sabe? Bem, não há nada que você possa fazer, certo? É melhor que algumas crianças se machuquem ou morram do que o herói, que era o único capaz de derrotar o rei demônio, esteja em perigo. Enquanto Frei falava, ele começou a reunir mana estelar em sua mão direita, fazendo com que a expressão de Ruby franzisse visivelmente a testa. Os olhares dos estudantes ao seu redor vacilavam.
Embora os alunos soubessem que Frei estava falando bobagens, eles não conseguiam se livrar das dúvidas e ansiedades que começaram a crescer em suas mentes. Caramba, isso me deixa louco. Como resultado, Ruby murmurou enquanto cerrava os dentes antes de abrir lentamente a boca para falar. Não é isso que eu quero, Gu. No entanto, Ruby rapidamente bloqueou a boca, impedindo-se de falar mais. Devido à maldição de honestidade que Frei lançou sobre ela, suas palavras saíram sem filtros. A situação era tão terrível que ela não conseguia sair dessa, muito menos instigar os alunos ao redor, o que era um dos seus principais pontos fortes. Devo usar as crianças. Portanto, Ruby silenciosamente mudou seu olhar para os alunos ao seu redor. A maior parte de sua facção, composta por alunos do primeiro ano, não estava presente, provavelmente devido à hora tardia. No entanto, alguns estudantes ainda permaneciam no corredor. Em pouco tempo, Ruby conseguiu reunir seguidores fanáticos na academia. Eles eram crianças justas, mas tolas, que pulariam em uma fogueira se ela lhes mandasse. No entanto, não havia como pedir ajuda. Pedir ajuda agora prejudicaria significativamente sua reputação, e havia uma grande chance de ela gritar: "Alguém se sacrifica por mim", sem querer. TSK. No final, ela era como um rato numa armadilha. Inicialmente, ela pensou que Frei estava enlouquecendo indiscriminadamente, mas não foi o caso. Era um plano bem pensado, onde cada movimento seu era perfeitamente calculado. Havia precisão embutida em cada movimento seu, algo que uma pessoa verdadeiramente insana não seria capaz de fazer. Espere, então. No entanto, parecia surgir uma forma de inverter a situação. Já que é uma loucura calculada, ele não vai prejudicar os alunos, certo? Ajustando lentamente o ângulo do corpo em direção aos alunos, Ruby silenciosamente deu um passo. Além disso, pensando bem, não é tão diferente assim. Simultaneamente, havia uma onda de espírito de luta dentro dela. Como te atreves a menosprezar-me, o rei demônio? O sistema não conseguia nem medir a força dela. Ela não pôde deixar de lembrar como riu quando suas estatísticas foram inicialmente exibidas como não pode ser medido. No entanto, prender alguém como ela em uma mera maldição já o fazia se sentir triunfante, não é? Por essa ofensa, ela faria Frei sofrer. O que ela queria era ver algo tão bonito e puro, como ele, sendo quebrado e murchando. Ela não queria vê-lo enlouquecendo. Talvez ela precisasse corrigi-lo mais uma vez. Com esse pensamento em mente, Ruby pisou no chão com o pé, tirou a espada da cintura e balançou-a com força em direção a Frei. Foi uma jogada completamente calculada. Mesmo que Frei se esquivasse, isso não prejudicaria muito os alunos, mas o ataque em si foi bastante poderoso. Então, certamente, esse ataque iria acontecer. Acidente. A expressão triunfante de Ruby não durou muito. Boom. Vai. A onda de choque e a aura de espada gerada por seu ataque estavam indo em direção aos estudantes atrás de Frei. Se continuasse assim, eles sem dúvida sofreriam ferimentos graves. Droga. O rei demônio nunca tentou controlar sua força em toda a sua vida porque não havia razão para isso, pois nunca houve um momento que exigisse isso. Ela era o rei demônio, ela destruiria todos os obstáculos em seu caminho com seu poder avassalador. Mesmo o menor ataque desencadeado por uma leve contração do dedo foi um desastre para as pessoas comuns. Além disso, sua força diminuiu exponencialmente graças à maldição. Então, ela balançou a espada com cuidado, pensando que tudo ficaria bem. No entanto, mesmo com tudo isso, ainda se revelou muito mais forte do que ela esperava. Clang. Ao ver o resultado do ataque, o rei demônio começou a suar muito. Ela suspirou de alívio quando Frei rapidamente se moveu para bloquear o ataque com a mão direita. Como esperado, eu sabia que você faria isso. Entendo, herói. Agora eu entendo. No entanto, mesmo esse alívio durou pouco, pois a voz de Frei ecoou pelo corredor, fazendo com que Ruby inclinasse silenciosamente a cabeça. Crepitar. E no momento seguinte, o punho de Frei, cercado por mana estelar, avançou em seu abdômen. Argue.
Tentando desviar urgentemente o punho de Frei com sua espada, Ruby engoliu a respiração enquanto observava as ondas de mana ao redor do punho dele. O punho de Frei estava envolto em mana explosiva. Os estudantes atrás dela seriam pegos na explosão se ela a desviasse com sua espada. Claro, não importava para ela se os alunos se machucavam ou não. No entanto, se os alunos fossem prejudicados devido ao seu mau julgamento, Frei sem dúvida usaria isso contra ela. Era definitivamente isso que ele queria. TSK. Ruby, que momentaneamente parou sua espada com esse pensamento, olhou para Frei com um olhar arrepiante e balançou sua espada mais uma vez. Crepitar. Crepitar. O mana ao redor da mão de Frei começou a piscar ao entrar em contato com a espada de Ruby. Você achou que eu hesitaria, temendo que os alunos pudessem se machucar como você, Frei? Quando o olhar de Frei se voltou para sua mão, Ruby começou a sussurrar para ele em voz baixa que só ele podia ouvir. Em vez disso, vou desviá-lo com toda a minha força. A aura de espada cor de rubi que emanava da espada de Ruby começou a se entrelaçar com a energia cintilante de Frei. Essas crianças, foi você quem as machucou. Ela engoliu sua saliva quando viu sua aura de espada entrelaçada com a energia de Frei. Era como se sua aura corrompesse a energia pura e divina de Frei. Com um vigor renovado, ela apertou a espada com mais força. Bum! Então, Ruby balançou sua espada com todas as suas forças, liberando sua aura de espada, com a intenção de fazer Frei voar para trás. Ruby desencadeou um ataque muito além das expectativas de Frei, e sua intenção era machucá-lo se ele tentasse bloqueá-lo ou fazê-lo se sentir culpado se os alunos atrás dele fossem pegos na explosão. Como você ousa me desafiar com uma guerra psicológica tão fraca? Você pagará o prêmio. No entanto, algo era estranho. Frei ficou parado e olhou para ela. Kugvavan, Kugvan. O rei demônio, que estava olhando para Frei atordoado, estremeceu quando seu ataque caiu, e uma enorme explosão e calor emanaram de trás dele. Você foi corrompido? Frei. E então, com o rosto cheio de alegria, ela fez uma pergunta. Você finalmente foi corrompido. Se ele enfrentasse o ataque de frente, as baixas seriam inevitáveis. Era um julgamento que somente Frei, que havia sido corrompido, poderia fazer. Ele não toleraria tais coisas em circunstâncias normais. Ruby. Olhando para Ruby, Frei gritou seu nome com um olhar suave que ela nunca tinha visto antes. Frei. Ruby vislumbrou o caos em seus olhos, uma mistura entre luz e escuridão. Convencida de seus pensamentos, Ruby se aproximou dele. Se esse for realmente o caso, então eu pessoalmente. Logo, parada na frente dele com um rubor na bochecha, Ruby gentilmente estendeu a mão para a bochecha de Frei. De repente, a cintura de Ruby estava dobrada para dentro em um ângulo de 90 graus. Peguei você. Frei disse enquanto olhava para Ruby, que foi atingida diretamente no estômago pelo punho e estava tremendo e mole com a cabeça enterrada em seu ombro. Sua puta de merda. Buou. Simultaneamente, mana estelar irrompeu da mão de Frei, que afundou no abdômen de Ruby. O geu. O egg. Com sangue e fluido corporal saindo de sua boca, Ruby perdeu a força nas pernas e caiu no chão. Corrompido. Não se iluda. Frei olhou para ela e sussurrou com uma voz arrepiante. Ao contrário de você, tenho camaradas para proteger. Shaaya. Ao mesmo tempo, uma luz brilhante surgiu por trás de Ruby. Zin. Pare a luta. Os alunos estão se machucando. Ferloche, que acabará de invocar um escudo cheio de poder divino para bloquear o ataque que havia atravessado Ruby, agitava descontroladamente os braços e gritava. Por que você está lutando de forma tão imprudente? Por favor, pense na segurança dos alunos. Aquela maldita vadia. Ruby, que estava rangendo os dentes enquanto assistia àquela cena, foi chutada diretamente no rosto pelo pé de Frei e caiu no chão. Agora eu entendo, herói. Enquanto ela limpava o sangue do rosto, Frei começou a gritar. Você ainda não é tão forte quanto eu.
É por isso que você tem evitado lutar comigo até agora. KRK. Depois de dizer isso, desta vez, seu pé atingiu a parte inferior do abdômen de Ruby. Na verdade, uma garota do campo que só faz boas ações realizando um milagre não poderia ser mais forte do que eu. Sim, claro. Eu, caramba. Eu. Depois de chutar a mão de Ruby, que segurava sua barriga, Frey sentou-se em cima dela e começou a socar implacavelmente sua barriga. 1, 2, 3 vezes. A enxurrada implacável de socos continuou, fazendo com que o abdômen de Ruby convulsionasse mesmo quando ela não foi atingida. Bem, não há outra escolha. Você só pode aprender sendo espancado por mim. Dito isto, Frey pegou um caco de vidro e falou. Não é mesmo? Herói. Ah, ah. Por fim, junto com essas palavras, o fragmento de vidro cercado por mana estelar penetrou no coração de Ruby. Arranhe, arranhe. Porém, por algum motivo, começou a sair o som de pedras raspando. Zin. Uma medida mínima de segurança aplicada entre eles estava bloqueando seu coração do caco de vidro. A habilidade de recuperação automática será ativada devido ao acúmulo de danos que excedam um determinado limite. E então, no momento seguinte, uma mensagem apareceu na frente de Frey e Ruby. Shaaya. À medida que a mensagem desaparecia, as feridas de Ruby começaram lentamente a cicatrizar. Hã? Tendo visto a mensagem do sistema e a ferida que se curava lentamente de Ruby, apenas um pensamento veio à mente de Frey. Então, ainda posso bater mais em você? Tosse. Dito isso, Frey chutou violentamente a perna de Ruby enquanto ela cambaleava para se levantar, quebrando os ossos da perna. Por que você é assim? Hero. Você não desviou muito bem do meu ataque antes. Tente desviar como você fez antes. O que importa se as crianças se machucam um pouco? Você não é a pessoa mais importante aqui. Craque. Eu. Ruby, com um olhar frio nos olhos, tentou pegar sua espada. No entanto, Frey não apenas deixou isso acontecer, ele pisou no ombro dela, fazendo com que sua omoplata se quebrasse. Se você continuar agindo assim, herói, você morrerá. Se o herói morrer, o mundo estará condenado, certo? Pare de se importar com as crianças, vá em frente e vamos lutar neste corredor à vontade. Porra! Oh meu Deus, ouvi certo? O herói puro e inocente está apenas jurando? O que acabaste de dizer outra vez? Porra! Isso deve ter sido difícil para ti, herói. Ou, será que sua persona foi toda inventada? Isso não pode ser possível, certo? Ruby, que observava Frey balbuciando com uma expressão cansada, murmurou em voz baixa. Este não é o Frey que eu queria. Herói. Vamos tentar de novo. O que eu queria era um Frey quebrado e isolado de todos. No entanto, antes que ela pudesse terminar sua sentença, Frey a chutou mais uma vez, fazendo-a voar para a parede do corredor. Algum louco está furioso. Herói. Ruby tossiu sangue quando suas costas colidiram violentamente com uma parede. Antes que ela pudesse recuperar o fôlego, Frey a chutou mais uma vez com um chute circular. Boom! Simultaneamente, junto com o muro, Ruby foi expulsa do corredor. Ela rolou e saltou até o campo esportivo. Tremendo, ela olhou para cima. Despeje. Nuvens escuras cobriam o céu, obstruindo as estrelas e a lua, e a chuva caía como uma torrente. O que há de errado? Antes que ela percebesse, Frey havia descido ao campo esportivo através do buraco no corredor. Ele se aproximou dela com seus olhos prateados brilhando intensamente. Não é isso que você quer? Era você quem estava me levando ao limite, não era? Mas por que você está tão surpreso e nervoso? Ele deve ter gostado do pedaço de vidro de antes, então ele o trouxe e perguntou enquanto inclinava a cabeça. Ah, haha. Olhando para ele agindo daquele jeito, os olhos de Ruby começaram a brilhar em vermelho rubi. Parece que você está se empolgando um pouco, Frey.
Ao mesmo tempo, uma energia de cor rubi começou a sair de seu corpo. Você não deveria ter me trazido aqui. O campo esportivo era um amplo espaço aberto, diferente do corredor estreito. Sem alunos ou estruturas por perto, ela poderia exercer todo o seu poder sem preocupações. Frei, seja o que for, e deixe-me corrigi-lo. O momento em que Ruby estava prestes a atacar Frei com energia de espada e mana florescendo por toda parte. Herói! Senhora Ruby! Ela ouviu vozes familiares atrás dela. Nós viemos. Agora você pode relaxar. Os alunos do primeiro ano que ouviram a notícia tarde estavam correndo para o campo esportivo. Ah! Frei deu um sorriso irônico ao ver outros alunos do primeiro ano começarem a preencher o campo esportivo. De agora em diante, esta será uma aula conjunta, ok, herói? Maldito! Mas o que há com o rosto comprido? Segurando a parte inferior do abdômen, a expressão de Ruby gradualmente azedou. Ei, pessoal, venham aqui. Loucura calculada, meu pé. Ela murmurou ao ver Frei atirando sua mana estelar na chuva torrencial, sinalizando para o aluno do primeiro ano vir. Acho que ele deve ter realmente perdido o controle. Agora, juntem-se. Diante de seus olhos, a janela de informações de Frei estava flutuando. Enquanto isso, no Palácio Imperial Sunrise Empire. Esse é o fim do relatório. Sentado no último andar com uma expressão indiferente, o imperador recebeu o relatório de seu assistente. Você precisa se preparar rapidamente, Majestade. A situação é diferente de antes. Então, por favor. O atendente começou a suar frio ao observar a expressão indiferente do imperador. PFFT, hehehe. Sua Majestade? O imperador começou a rir. PFFT. Ha ha ha. O imperador raramente ri, o número de vezes que ele riu este ano provavelmente pode ser contado nos dedos de uma mão. Interessante. Depois de rir por um tempo, o imperador se levantou e murmurou com uma voz arrepiante. Interessante. Muito interessante. Acidente. Porém, naquele momento, as janelas do Palácio Imperial se quebraram e algo caiu diante dos pés do imperador. Oh! Guardas! Guardas! O atendente perplexo recuou urgentemente, chamando guardas. Enquanto isso, o imperador baixou calmamente o olhar, sem ser afetado pelos gritos da coruja que desapareciam rapidamente. Ele pegou destemidamente o item entregue. Talvez você esteja murmurando agora, interessante, muito interessante? O item entregue era uma foto e uma carta escrita à mão, muito familiar ao imperador. Depois, apresento-vos isto. Enquanto o imperador lia a carta e voltava seu olhar para a foto, ele caiu na gargalhada. Fiz uma carne de porco frita. Logo depois, suas sobrancelhas começaram a se contorcer incontrolavelmente. Isso também é interessante para você? A carta de Frei tremulava suavemente na brisa fria que vinha através do quebrado Gênesis Forsaken. Capítulo 319 A verdadeira educação. Yaa! Olivia correu ferozmente e balançou sua espada em Frei. Craque! No entanto, Frei agarrou a espada com um rosto inexpressivo. Clean! Oh meu Deus, meu Deus! Olivia ficou chocada porque, no momento seguinte, sua espada se estilhaçou sob o aperto de Frei. Bum! E eu? Frei apenas olhou para ela silenciosamente e estendeu a mão silenciosamente e liberou mana estelar sobre ela. Olivia! Seus ataques são muito previsíveis. Como resultado, Olivia tropeçou e caiu para trás. Frei agarrou a espada quebrada e jogou-a de volta para ela, então começou a atacá-la. Tal como acontece com a última avaliação e no incidente de erosão, você é muito rígido. Não há espaço para discrição, trapaça ou improvisação. Liberte o herói. Se suas habilidades estivessem bem desenvolvidas, você poderia ter um estilo distinto. Mas se faltam suas habilidades, é apenas arrogância. Olivia conseguiu se defender dos ataques.
No entanto, ela foi repentinamente atingida por um ataque surpresa lateral. Ela agarrou a cintura e caiu no chão. Olivia, 5 minutos e 49 segundos. Desqualificado. Frei sorriu e se aproximou dela, mana escura lentamente começou a sair de seu braço esquerdo para sua mão direita. Afaste-se. Eu não quero. Ao testemunhar isso, Olivia gritou com uma expressão pálida. Da mesma forma, Frei gritou de volta. Eu já disse isso antes, certo? Quando você me atacar, você deve estar pronto para arriscar sua vida. Ao ver Olivia horrorizada, Frei estendeu friamente a mão e sussurrou. Pelo menos ser meu escravo combina com você. Afaste-se. Infiltrar. O Egeu. Olivia tentou resistir até o fim se contorcendo. No entanto, assim que o estigma da escravidão foi gravado em seu abdômen inferior, lágrimas escorreram por seus olhos ocos. Bem, quem é o próximo então? Com as mãos manchadas de sangue, Frei gentilmente enxugou as lágrimas e deu um tapinha gentil na barriga antes de se levantar. Há mais alguém que queira proteger Ruby? Ninguém. No entanto, ninguém mais deu um passo à frente. Afinal, a maioria dos estudantes havia sido subjugada e derrotada por Frei. Os alunos restantes se concentraram apenas em resistir, e nenhum ousou confrontar Frei. Por que ninguém está se manifestando? Se Ruby sofrer mais golpes aqui, o mundo será destruído. Frei, que olhava silenciosamente para os alunos, inclinou a cabeça e gritou com eles. Há pouco, vocês não queriam me desafiar? Você até estava gritando bobagens para mim. Para onde foram aqueles espíritos assassinos? Por que vocês de repente se transformaram em cachorrinhos encharcados e patéticos? Ainda assim, não houve resposta. A menos que fossem muito jovens, todas as crianças talentosas do continente estavam reunidas aqui. Eles eram os calouros mais fortes de todo o continente, e o Império até reconheceu seu talento como o melhor dos melhores. No entanto, isso também significava que eles nunca haviam sofrido uma derrota tão esmagadora. Parecia que os estudantes, que já haviam sido dominados pelo poder esmagador e pela ameaça da existência de Frei, não tinham mais vontade de resistir. Você achou que eu não tocaria em nenhum de vocês? Por que eu não deveria? Afinal, eu sou o vilão maligno, sou inimigo do herói e trabalho para o exército do Rei Demônio. Ele está vindo. Se você não vier até mim, eu irei até você. Tente aguentar até o final da aula, se puder. Frei deu o pontapé inicial no chão encharcado pela chuva e começou a correr em direção a um pequeno grupo de estudantes. Espere, só um momento. Mas naquele momento, alguém pulou na frente de Frei. Graças a isso, Frei parou, e uma garota encharcada de água da chuva estendeu os braços e gritou. Eu vou enfrentar você. Apesar de tremer no frio, Lekane Luna Silvermon gritou alto pela primeira vez na vida. Portanto, por favor, pare. Ela permaneceu firme em seu chão, contrastando com seu olhar medroso que parecia querer se render imediatamente. Ao vê-la assim, Frei falou com uma expressão divertida no rosto. Por alto sacrifício, mais um ponto. Mas você é muito covarde. Menos um ponto. Frei implacavelmente deu e deduziu pontos, pegou uma vara do chão e a balançou contra ela. A coragem que ela finalmente reuniu se despedaçou, quebrando-se sob o riso enlouquecido do Frei encharcado de sangue. Ao ver o ataque iminente, Lekane não conseguiu evitar fechar os olhos. Crepitar. Chamas verdes irromperam na frente dela. A irmã mais velha de Lenia, Lea, com seus olhos verdes brilhando, bloqueou o golpe de espada de Frei com sua própria espada, suas mãos tremendo. Veja! Enquanto uma aura de espada verde florescia de sua espada, os olhos de Frei brilharam. Afaste-se da minha irmã. E naquele momento, um ataque feroz veio correndo por trás de Frei. Crepitar. 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 Seu bastardo. Lenia, junto com espíritos e fadas circulando ao seu redor, estava lançando magia contra Frei. Era o que chamavam de elenco triplo.
Feitiço de 3 camadas que só era ouvido em uma lenda. A menos que você fosse um invocador de espíritos que pudesse controlar espíritos e fadas, a técnica complexa só poderia ser usada por dragões ou elfos superiores. E essa técnica lendária estava sendo reproduzida no campo esportivo pela primeira vez em séculos. Pontos de bônus para magia rara, mais 10 pontos, mas já que você xingou um professor, menos 15 pontos. Frey ficou brevemente fascinado quando viu a visão, mas então usou sua mana estelar para bloquear o feitiço dela. Era uma situação em que era difícil determinar quem era mais impressionante, Glênia conseguindo um feitiço de 3 camadas em sua primeira tentativa, ou Frey neutralizando-o sem esforço com seu próprio mana. Shaaya. De repente, uma flecha feita de mana negra espiralou e voou em direção a Frey. Morrer. Quem lançou o feitiço foi ninguém menos que Aurelia. Os alunos ficaram surpresos ao testemunhar Aurelia empregando magia negra. Afinal, era uma arma secreta que ela guardava de perto. Frey olhou para ele com suor frio antes de bloqueá-lo com o braço esquerdo. Nunca pensei que você revelaria essa parte da sua personalidade aqui. Frey perguntou enquanto olhava para Aurelia, que havia abandonado seu comportamento calmo e estava lutando de todo o coração pela primeira vez. Você decidiu confiar nessas crianças? Cale a boca. Com essas palavras, Aurelia disparou flechas de magia negra de todas as direções. No início, os alunos ficaram perplexos com a visão. No entanto, logo eles perceberam que a mana de Frey, que estranhamente os bloqueava, enfraqueceu. Em resposta, eles começaram a exercer ainda mais força. Só dar força não vai funcionar. Lekane, que estava com muito medo de falar momentos atrás, falou. Temos que ressoar a mana de todos. Enquanto os alunos olhavam intrigados para suas palavras, seus olhos brilharam com a cor do luar e ela gritou. Todos juntem sua mana em um só lugar. Não tanto quanto Serena, mas seu sangue, que carregava a mesma linhagem, não era à toa. Em resposta às palavras de Lekane, que se tornaria o próximo chanceler do Império se Serena estivesse ausente, os estudantes hesitaram, mas começaram a reunir sua mana. Voou. Finalmente, enquanto Lekane reunia coragem até o fim para extrair sua mana lunar e ressoá-la com a mana de todos, a área ao redor de Frey começou a tremer. É um fenômeno de ressonância de mana. Eu pesquisei isso o tempo todo. Quando o mana especial se sobrepõe e se sobrepõe novamente aos outros, então o poder é tremendo. Curte a explicação. Eu entendo isso agora. Se tivermos sucesso nisso, nem Frey será capaz de resistir. Podemos salvar o herói. Morra, Frey. Frey abriu um largo sorriso ao observar os alunos esperançosos se concentrando na ressonância de mana. Ha ha ha. Na verdade, as coisas só correram bem porque de repente decidi agir como um louco. A única maneira de salvar a vida dos calouros era se desenrolar. Um milagre que só poderia ser alcançado levando os alunos ao limite. A ressonância de mana foi tratada como um movimento final no sistema, como o armamento do herói, a bênção do Deus Sol de Ferloche e a magia final de Irina, que não é diferente de um movimento suicida. Agora, um desses movimentos finais estava prestes a ocorrer diante de seus olhos. Para ser honesto, eu não tinha certeza de como explicar essa parte da lição. No entanto, como esperado, o estilo de ensino dos ancestrais se mostra muito eficaz. Estrondo, estrondo, estrondo. E, o mais importante, finalmente, pude ver algum trabalho em equipe. Frey sorriu brilhantemente ao testemunhar a técnica que normalmente levaria meses ou até anos para ser alcançada, realizada de uma só vez. Mas não posso deixar que todos vocês tenham sucesso assim. No entanto, a expressão de Frey mudou para uma expressão assustadora. Acidente. Acidente. Ao mesmo tempo, o mana estelar de Frey se infiltrou agressivamente no mana que ressoava entre os alunos. Você realmente acreditava que os inimigos em uma batalha real simplesmente ficariam parados e permitiriam que você completasse essa técnica? Vendo os alunos perplexos com sua interceptação, Frey falou com um sorriso arrepiante. Tente mantê-lo de alguma forma. Não, está errado. Não pode ser mantido. A mana estelar é muito avassaladora.
Os estudantes tentaram desesperadamente estabilizar a mana crescente, mas não conseguiram superar a mana avassaladora de Frei. Rachadura, estilhaçamento. Buou. Por fim, a mana dos alunos se despedaçou, emitindo ondas de choque em todas as direções. Este não é um conto de fadas ou uma saga heróica, crianças. Frei observou os estudantes desanimados e assustados que foram arremessados para longe pela onda de choque, com os rostos parecendo que tinham acabado de perder a alma enquanto vomitavam sangue. Ele abriu os braços e começou a falar. Você enfrenta um oponente avassalador e luta, mas eventualmente você desperta algo e derrota o inimigo. Esse tipo de desenvolvimento é tão chato, você não acha? Lecane, as irmãs do Horizonte e Aurelia. 10 minutos e 39 segundos. Com uma voz severa, Frei declarou aos estudantes completamente espancados. Então ele tocou as barrigas de Lecane e Lênia e imprimiu nelas o estigma da escravidão. Desculpe. Sinto muito. Sinto muito. Por minha causa, por minha causa, por minha causa. Me solta. Lecane murmurou em desespero. Ela agarrou a cabeça enquanto a coragem que finalmente demonstrou resultou em um resultado desastroso para todos. E Lênia se debateu, tentando impedir que o estigma da escravidão ficasse gravado nela. No entanto, tudo foi em vão, e ela chorou enquanto o estigma era esculpido em seu abdômen. Esse foi o momento em que todos os calouros do primeiro ano foram miseravelmente derrotados por Frei e marcados com o estigma da escravidão. Vou te dar uma tarefa. Frei examinou lentamente os estudantes desmaiados à sua frente antes de começar a gritar. Analise o motivo pelo qual você perdeu tão mal hoje, e está é a tarefa de melhorar as técnicas infantis e chamativas que vocês, crianças, acabaram de me mostrar. Então, Frei silenciosamente moveu seus passos e concluiu seu discurso. Vou remover o estigma da escravidão para a pessoa que teve um desempenho mais bem-sucedido. Enquanto Frei dizia isso, os olhos sem vida dos estudantes, que se contorciam no chão, mudaram. Não era um olhar de medo ou desamparo como antes, seus olhos agora estavam cheios de determinação. Mesmo que termine em desastre, pelo menos vocês finalmente mostraram algum trabalho em equipe. E agora, há uma chance de praticar habilidades que você não pode praticar em circunstâncias normais. Ainda há esperança com vocês. Ao olhar para aquela cena com um sorriso satisfeito, a expressão de Frei logo escureceu. No entanto, se você ainda não consegue ter sucesso. Então, Frei varreu silenciosamente o braço esquerdo, que parecia pesado como um tronco. Farei com que todos vocês tenham sucesso, mesmo que eu tenha que fazer isso com força. Sentindo o estigma da escravidão que acabará de gravar nos alunos conectando-se ao seu próprio corpo, concluiu Frei. Meu corpo pode ser substituído. Depois de terminar essa declaração, Frei, que caminhava novamente com uma expressão alegre, parou repentinamente. Humano. Mil, cuja testa estava inchada e se contorcia no chão, olhou para ele com olhos trêmulos. Vamos nos beijar. O que? HNG. Frei, que estava olhando para Mil, levantou-a e lambeu seus lábios, fazendo com que o rosto de Mil ficasse vermelho brilhante. Por quê? Por que você está fazendo isso? Para recuperar parte da minha força vital, trabalhei o dia todo. Que falta de vergonha! Beck. Enquanto ela tentava dizer alguma coisa, Frei colocou a língua na boca dela, fazendo com que Mil sentisse uma torção em sua barriga. Bé. Incapaz de suportar a pressão, Mil finalmente cuspiu a conta de raposa. Fumar. Frei lentamente enroscou a conta de raposa e a língua de Mil com a sua. Ele roçou o rabo balançando dela e fixou o olhar em um lugar. Bastardo louco por ser. Ruby, segurando o estômago e babando, cambaleou enquanto olhava para Frei. PFFT. Enquanto um sorriso surgia nos lábios de Frei enquanto olhava para ela, Ruby hesitou. Purra. Depois de um tempo, Frei se afastou dos lábios de Mil e desenrolou as pernas dela da cintura dele. Ao ver Frei se aproximar dela, Ruby desembainhou sua espada às pressas. Todas as crianças estão grogues. Frei.
Nesse ritmo, eu poderia. O herói e está respondendo. Sorrindo loucamente para ela, Frei avançou. Porra! Herói! É hora do nosso treinamento especial individual privado. Pouco depois, uma nuvem gigante de cor rubi e luz das estrelas se espalhou pelo campo esportivo. Para derrotar o Rei Demônio. Você tem que suportar esse tipo de fardo. Um herói não tem vida fácil. Eugeu. O que há de errado? Você está passando por momentos difíceis? Mas você ainda tem que suportar isso. Se ela estivesse em perfeitas condições antes, ela poderia ter lutado empatada ou até vencido. No entanto, Ruby já havia acumulado danos como um cachorro espancado, então ela não tinha muita chance de vencer. Você é o herói, não é? Ruby estava pensando se deveria simplesmente pedir desculpas sinceras a Frei, especialmente agora. Kek. Kek. Baki. Eu. O punho de Frei atingiu o abdômen de Ruby. Você gosta da sensação do impacto? Herói. Talvez você não soubesse porque não foi muito atingido, mas você tem talento para ser um saco de pancadas. Frei, sentado em cima da espancada Ruby, sorriu de orelha a orelha enquanto lhe dava socos contínuos no estômago. O Geu. Argue. Inicialmente, Ruby olhou para Frei devido ao seu orgulho, mas ela era inerentemente vulnerável à dor. A primeira vez que ela sentiu dor foi há alguns meses, quando recebeu uma penalidade de Glari e vomitou sangue dela. Eventualmente, quando amanheceu, ela começou a gemer de dor como os outros alunos. Seus gemidos são tão lindos. Então, é assim que você fará o som quando for atingido? Espero que isso aconteça no seu sonho também. Parada S. Enquanto Frei subjugava outros estudantes atacando apenas o necessário e imprimindo-lhes o estigma da escravidão, ele não se arriscou ao lidar com Ruby. O que você acabou de dizer? Quando o estopo saiu da boca de Ruby pela primeira vez, Frei parou de sorrir e começou a mostrar uma expressão fria. Pare com isso. Ruby olhou para ele como se ele fosse matá-la e começou a se debater. Baki. Ruby, você se lembra daquela vez? Frei começou a falar novamente depois de enrolar a perna de Ruby na cintura. Você se lembra? O que você fez depois de ficar em cima de mim durante a cerimônia de posse? Ao ouvir isso, Ruby fechou a boca silenciosamente. Você me imobilizou enquanto eu lutava e gritava para você parar, agarrou meus braços com as duas mãos, me puxou para cima e tentou me violar com a língua, não foi? Isso é. Por que você não parou naquela época? Você estava zombando de mim enquanto ria alegremente, então por que está me pedindo para parar agora? Enquanto Frei olhava para ela, ele sussurrou com uma expressão aterrorizante que poderia fazer até fantasmas fugirem. Acidente. Kiaaki. E assim que pronunciou essas palavras, Frei rapidamente atingiu o braço esquerdo de Ruby com o caco de vidro infundido com mana estelar que ele havia preparado cuidadosamente. Eu pensei sobre isso, mas parece que um bastardo como você não entende como é ser o alvo, hein? Eu gosto. Então, farei você vivenciar isso exatamente como eu fiz. Então, Frei enfiou o vidro tão profundamente em seu braço que a ponta dele perfurou o chão. Desculpe, agora só consigo usar minha mão direita. Então ele agarrou o braço direito de Ruby, levantou-a e lambeu silenciosamente seu pescoço. O que você está fazendo, Frei? Ruby ficou confusa por um momento, mas então revirou os olhos e falou. No final, você era um homem, afinal. Ruby tremeu ao sentir a sensação viscosa em volta do pescoço, dando mais força às pernas em volta da cintura de Frei. Olá! Mas no momento seguinte, Ruby gritou de agonia. Morder! Os dentes de Frei estavam cravados em seu pescoço. Dói! Dói! Eu disse que dói! Enquanto Ruby gritava descontroladamente com lágrimas nos olhos, Frei se afastou dela e lambeu os lábios. Desde aquele dia, o momento em que fui atacado por você nunca saiu da minha mente. Trituração.
Frei quebrou o braço direito de Ruby e começou a sussurrar friamente. Sempre tenho pesadelos quando durmo e sempre penso naquela cena mesmo quando tento descansar. Crunch. Fiquei pensando naquela sensação horrível do líquido doce saindo da sua boca sem parar e enchendo meu corpo. Ruby. O sussurro rouco logo se transformou em um grito completo, porém, sentindo-se desorientada pela dor, Ruby só conseguia gemer. O que você me deu de comer naquela época? Em que raio me alimentaste? Eu. Ruby de repente voltou a si quando Frei enfiou a mão com força em sua boca. Esse bastardo. Foi uma vergonha. Alguém estava em cima dela, pressionando-a com força. Além disso, ele conseguiu infligir dor a ela. Para Ruby, era uma situação insuportável. Acidente. Kel. No entanto, só porque ela achou isso insuportável não significava que sua situação mudaria repentinamente. Foi porque o punho de Frei atingiu seu rosto. O punho sempre foi uma excelente ferramenta para controlar a raiva. Por que você me lançou um olhar tão irritante? Você quer ser atingido? Enquanto ela fosse infligida com a maldição da vulnerabilidade, Frei estaria sempre um nível à frente dela. Ruby, vamos ter uma conversa honesta. Depois de socar implacavelmente o rosto e o estômago de Ruby por um tempo, Frei falou com uma expressão arrepiante. Por que você me fez sofrer tanto? Por quê? Por que você fez isso? Você está realmente apenas tentando me quebrar? Você é realmente tão louca assim? Sério? Então, essa é a única razão pela qual tenho que aturar toda essa porcaria de bobagem? Em resposta, Ruby, que ainda estava sob a maldição da honestidade, respondeu em voz baixa. Quero devorar você. O que? Mais do que tudo, eu queria te isolar, te quebrar e te engolir. Baque. Geu. Frei deu um soco no lado dela, achando que não valia a pena ouvir mais nada sobre seu balbucio. Ele se inclinou para a frente e começou a sussurrar ameaçadoramente. Ruby, espero que você se lembre deste exato momento. Espero que, assim como eu, toda vez que você se deitar, toda vez que entrar em uma sala fechada e toda vez que tiver um pesadelo, os eventos de hoje fiquem gravados em sua mente. Quero que você se lembre de hoje só de olhar para o meu rosto. Baque. Depois de terminar suas palavras, Frei perfurou o vidro em seu coração. Desde que você deixou seus fluidos corporais dentro de mim. Deixarei minha mana em você. Espere um momento. Ele começou a derramar sua mana estelar no caco de vidro. Notificação do sistema. O dano acumulado atingiu um certo limite, a habilidade de recuperação automática está ativada. Ao mesmo tempo, uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Ruby. Shaaya. Porra! Ruby xingou quando seu corpo começou a se curar, enquanto o caco de vidro permaneceu alojado em seu coração. Herói. Talvez você não esteja ciente disso. Mas todo herói deveria ter pelo menos uma fraqueza como essa. Para evitar que ela lutasse, Frei pressionou o peito dela com a mão direita. Você aproveitou uma vida fácil até agora. Nosso herói deveria ser fudido assim pelo menos uma vez. Seu bastardo louco. Você me fez passar por um inferno só porque estava entediado. Você é o louco. Kel. Talvez devido aos efeitos colaterais do caco de vidro em seu coração, Ruby vomitou sangue e, ao mesmo tempo, Frei, que se esforçou demais hoje, também vomitou sangue. Dói. Bem, deveria. Levei 10 anos só para me acostumar com essa dor. Kel. Experimente você mesma como é sentir a dor tomando conta do seu corpo inteiro a cada respiração, sua vadia louca. Depois de dizer isso, Frei cambaleou para se levantar. Shaaya. Frei sorriu ao sentir o sistema restaurando seu corpo. Vamos para outra rodada, Ruby. Com a mão direita, que estava apenas começando a se recuperar, Ruby agarrou seu peito. Seu rosto começou a empalidecer quando ela ouviu as palavras de Frei. Craque. Rachadura.
O pescoço não está quebrado. E seu chifre ainda está intacto. Que pena. Frei, ainda em cima de Ruby, murmurou com uma expressão decepcionada. Tapa. Por que você está perdendo a consciência? Levei um tapa sem perder a consciência daquela vez. Ao vê-la começando a perder a consciência, Frei deu um tapa forte na bochecha de Ruby. Por que todo mundo luta tanto quando eu lhes dou um gostinho do próprio remédio? Você já fez isso várias vezes com outras pessoas, sabia? Eles não pensam na dor da pessoa que machucaram? Apesar de suas palavras, ainda não houve resposta. Ele continua murmurando enquanto inclina a cabeça. Bun, bun, bun. Ai. Mas naquele momento, Mana Estelar explode nas costas de Frei. Os olhos de Frei imediatamente se tornaram gentis quando ele se virou para ver quem o estava atacando. Pare com isso. Era a irmã mais nova de Frei, Arya. Ela falou com a mão estendida em direção a ele. Arya, há uma razão para tudo isso. Eu disse para parar com isso. Na verdade, eu sou o herói, e Ruby é o rei demônio. Então, estou apenas cumprindo meu dever. Como é? Você entende? Frei se levantou e falou alegremente com ela. Ao ver a cena assustadora, Arya silenciosamente deu um passo para trás. E na verdade, eu ainda te amo. Olha, eu não te ataquei e te deixei sozinho. De certa forma, foi um privilégio. Monstro. Com apenas uma palavra dela, Frei parou de rir e caminhou em sua direção. Arya Raun Starlight, vamos contar como. 1 hora e 23 minutos para você. Frei sussurrou enquanto estendia a mão em direção a ela. Ah, você ficou em primeiro lugar. Pegando sua irmã inconsciente enquanto ela desmaia após um movimento em sua testa, Frei gentilmente a colocou no chão e murmurou. Esse nível de corrupção deveria ser bom, certo? Um sorriso suave apareceu inesperadamente em seu rosto. Frei. Ouvindo uma voz muito familiar de lado, Frei arregalou os olhos e virou o olhar. Serena. À sua frente estava Serena, sua noiva. Quando fico um pouco louco, tudo é feito na velocidade da luz. Frei começou a falar com ela e se gabou orgulhosamente. A facção do príncipe herdeiro foi derrotada em um instante, e eu até transformei aquele gordinho em carne de porco frita. E eu também destruí Ruby. Agora, tudo o que resta é avançar para o Palácio Imperial amanhã. Eu deveria ter mudado minha perspectiva há muito tempo. Por que não fiz isso antes? Querida. Entretanto, ao ouvir as palavras de Serena, Frei imediatamente ficou em silêncio. Faça uma pausa por hoje. Então, Frei baixou a cabeça silenciosamente e a abraçou lentamente. Por que você veio aqui? Não é bom para o bebê. Por que senti sua falta? Ao ouvir isso, Frei, que fechou os olhos em silêncio, suspirou e murmurou. Eu só deveria mostrar esse meu lado na frente de Clana. Há algo que você não possa dizer na minha frente? Então, vou dormir agora. Então, ele abriu os olhos e começou a se afastar. Frei. Serena, você também sabe, não é? Atendendo ao chamado de Serena, ele falou em voz baixa. Agora é a oportunidade. Há coisas que só podem ser feitas quando sua perspectiva muda. Você tem que fazer o máximo possível antes que sua mente clareie, só por precaução. Terminando suas palavras, Frei foi em direção ao dormitório, cantarolando uma música. Serena observou Frei recuando sem expressão. Seu olhar ficou frio quando ela viu Ruby se contorcendo no chão, gemendo de dor. Não olhe para isso. Está sujo. Dizendo isso, Serena acariciou suavemente o estômago. Nossa família tem uma maneira diferente de lutar. Então, seu olhar ficou ainda mais arrepiante. Você aprenderá isso em breve. A coruja branca empoleirada em seu ombro se transformou em um ponto enquanto voava pelo céu noturno. Esses bastardos ousam. Várias horas depois, no quartel da Ordem Imperial dos Cavaleiros. Eles são traidores. É ordem estrita do Imperador eliminá-los todos.
Claro. Eu executarei todos eles pessoalmente. O comandante da Ordem dos Cavaleiros Imperiais, que recebeu a notícia da rebelião do Mensageiro Expresso, gritava furiosamente: reúnam todos os cavaleiros. É uma ordem de mobilização. Aqueles que recusam. No momento em que ele gritou tão alto que seu rosto ficou vermelho e o sangue em seu pescoço começou a se projetar. Clean. O que está acontecendo? Oh! Uma coruja quebrou a janela, voou para dentro e jogou uma carta nele. O que é isso? O cavaleiro comandante, perplexo com os acontecimentos, logo congelou no local após ler o conteúdo da carta. Os escravos escondidos na vila e seu relacionamento com o vice-comandante. Sua esposa sabe disso? Porra! A raiva do cavaleiro comandante se transformou em terror em Gênesis Forsaken. Capítulo 320 A Guerra Civil Imperial. Suspiro, suspiro. Ruby agarrou seu coração e respirou com força. Ela abriu lentamente os olhos sob a luz brilhante do sol. Quando ela abriu os olhos, já era de manhã. Parecia que ela estava inconsciente depois que Frey tentou cortar seu chifre. Herói. Herói. Você está bem. Os primeiros anos a cercaram. Apesar de parecerem machucados, com ferimentos por todo o corpo, eles ainda olhavam para ela com preocupação. SSK, SSK. Ela tocou silenciosamente a cabeça e sentiu-se aliviada ao encontrar seus chifres ainda intactos. Felizmente, ela usou sua magia para escondê-los, para que os alunos ao redor não pudessem ver. No entanto, a dor ainda persistia em sua cabeça. Não teria doído tanto se o chifre tivesse sido completamente cortado, mas devido à medida de proteção insossa do sistema, ela suportou vários minutos cerrando seu chifre. Tosse. Que aia. Graças a isso, Ruby ainda sentia como se sua cabeça estivesse latejando. Enquanto ela tentava dizer algo aos alunos, seus olhos se arregalaram repentinamente e ela vomitou sangue. Tum, tum. Droga. Ela sentiu uma presença estranha perto de seu coração. Uma dor semelhante a uma agulha perfurava seu coração e pulmões a cada respiração que ela dava. Parecia insetos rastejando e roendo seu coração, comendo-a lentamente por dentro. Uf, uf, uf. Olhando para ela lutando para respirar e ofegante, as expressões dos alunos ficaram ainda mais preocupadas. Preocupações? De outros. Ela não conseguia acreditar nisso. Receber simpatia e preocupação de alguém. Ela era alguém que sentia prazer em ver os outros sofrerem enquanto eles lentamente se afogavam em um medo avassalador. Para Ruby, as expressões que os alunos faziam agora eram nada menos que humilhação. Pessoal. Apesar dos palavrões borbulhando na ponta da língua, Ruby demonstrou paciência transcendente e exibia um sorriso compassivo no rosto. Alguns alunos olharam para ela com desconfiança e desrespeito. Claro, se fossem apenas estudantes comuns, ela teria ignorado essa suspeita. No entanto, entre eles estava Aurelia, que possuía inteligência rápida e intelecto aguçado. Portanto, ela precisava evitar atrair a atenção o máximo possível. Todos já a tinham visto chegar ao fundo do poço na batalha recente. Se ela revelasse sua verdadeira natureza em tal situação, ficaria claro o que aconteceria. Então, por enquanto, era hora de tranquilizar os alunos. Dói muito. No entanto, as palavras que saíram da boca de Ruby eram completamente opostas ao que ela pretendia. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Como resultado, as expressões dos alunos tornaram-se lamentáveis e a expressão de Ruby desmoronou completamente. A maldição da honestidade e a maldição da vulnerabilidade ainda a afetavam. Se não fossem essas duas maldições, ela não teria sido tão miseravelmente derrotada por Frey. Droga. Mas era a verdade que doía. Parecia que ela tinha sido espancada até a morte por Frey o dia todo. Seus socos atingiram implacavelmente seu estômago, seus dedos cravando cruelmente em sua boca e seus dentes mordendo bruscamente seu pescoço. Tudo isso ainda estava vívido em sua mente.
Ela se lembraria para sempre do momento em que aquele bastardo esfaqueou um caco de vidro cheio de mana estelar em seu coração, e do momento em que ele tentou cortar seu chifre à força. Enquanto ela pensava nisso, seu corpo encolheu automaticamente. Um sentimento que ela nunca havia experimentado em sua vida começou a dominar seu corpo. O que foi isso? Essa emoção misteriosa e desconfortável que fez seu coração bater rapidamente? O herói ficou com medo. Bastardo maluco. Ele deve tê-la torturado muito. Aquele pedaço de lixo. Ruby, que tremia e segurava a cabeça, recuperou o juízo depois de ouvir os sussurros dos alunos. Antes que ela percebesse, ela estava enrolada e tremendo quando pensou em como havia sido espancada por Frey. Não. Ela rapidamente balançou a cabeça e tentou se levantar. No entanto, a sensação arrepiante em seu coração, o desconforto persistente em seu estômago e a dor ainda vívida latejando em sua cabeça obrigaram a sentar-se novamente. As expressões dos alunos ficaram ainda mais cheias de pena enquanto a observavam. Aos olhos dos estudantes agora, ela era heroínas, uma garota do campo inocente, pura e justas que havia sofrido tortura severa e sido quebrada pelo malvado Frey. Se tivesse acontecido com outra pessoa, Ruby estaria babando de excitação, mas como o assunto era ela mesma, estava longe de ser agradável para ela. Grrr. Ruby cerrou os dentes. Embora ela tenha tido algumas consequências físicas e mentais ao sentir tanta dor pela primeira vez na vida, ela tinha força mental de 10 e o título de Rei Demônio. Pensando bem, por que ele mudou tanto? À medida que Ruby gradualmente recuperava os sentidos, ela começou a questionar a ação de Frey. Ele havia mudado muito desde o incidente de erosão. Ele não era o Frey que ela queria, aquele que fez seu corpo queimar de desejo de devorá-lo inteiro. O que ela queria era que aquele menino puro e nobre fosse lentamente corrompido pelo isolamento, quebrado e desgastado. Ele parecia mais um louco que olhava para as pessoas com um brilho nos olhos e as esmagava. Ela queria gritar para Frey voltar a si, para se tornar o Frey puro e nobre que ela desejava. Certamente, de acordo com o sistema. Ruby, murmurando para si mesma enquanto se lembrava da janela de informações que viu enquanto era espancada por Frey, logo soltou um gemido e abaixou a cabeça. Respirando fundo, ela sentiu como se uma agulha tivesse perfurado seu coração. Foi essa a dor que Frey sempre sentiu. Parecia absurdo. Ele deve ter exagerado. Ou eram apenas divagações de um louco? Com certeza vou te pagar por hoje, Frey. Ruby, que rangia os dentes com tanta força que começou a sair sangue das gengivas, murmurou interiormente. Mesmo que ele tenha enlouquecido, parece que ele ainda tinha amor por sua irmã mais nova. Ele fez isso de propósito? Que benefício ele poderia obter ao revelar sua fraqueza desse jeito? Na opinião dela, não havia outra senão Arya. Nos últimos meses, ela vinha preparando meticulosamente um trunfo, e a arma capaz de desferir o golpe mais significativo em Frey já estava em suas mãos. Ele pode fingir que está bem quando agiu como um lunático, mas não será assim para sempre. Quando chegasse a hora certa, Arya lhe daria o golpe final. No final, ela se tornaria a vencedora. A duração da maldição da vulnerabilidade Max terminou. A duração de The Curse of Honest Max terminou. Pensando nisso, Ruby, que estava murmurando para si mesma, mostrou uma expressão arrepiante quando a mensagem que ela estava esperando apareceu diante de seus olhos. Vou me vingar do que você fez hoje. Sem essas duas maldições, Frey não poderia derrotá-la. Mesmo com esse corpo quebrado, ela ainda poderia encontrá-lo imediatamente e realizar sua vingança. Definitivamente, por mais que eu tenha sofrido hoje. Então, apesar da perna quebrada e do osso da cintura fraturado, Ruby cambaleou com força para se levantar. Notificação do sistema. A duração da habilidade remover o distintivo de classificação e lutar terminou. No entanto, como se quisesse negar sua vingança, surgiu uma notificação do sistema. Você gostou de lutar com o herói? Herói, está tudo bem. Estamos aqui por você. Não chore. Esse tipo de coisa pode acontecer. Olhe para seus ferimentos. Como ele pode fazer isso?
Sangue subiu à sua cabeça, e ela sentiu uma raiva vertiginosa enquanto os alunos sussurravam e a seguravam firmemente para consolá-la. Herói, você fez o seu melhor. Agora descanse. Vamos reunir nossas forças e derrotar Frey. Droga, porra, tudo. Como esses caras ousam ter pena dela como um gato encharcado? Ela era o rei demônio, ela conseguia massacrar todos eles com apenas um estalar de dedos. O que foi ainda mais irritante foi que seu estado atual correspondia exatamente a essa descrição. Espero que você se lembre deste momento como um trauma para o resto da vida. As palavras que Frey sussurrou para ela foram repetidas na mente de Ruby. Aqui, eu trouxe Lady Ferloche. Ruby, que estava fazendo uma careta como se pudesse explodir a qualquer momento, congelou ao ouvir aquelas palavras. Estranho, como esperado. Ao ver isso, Eurelia murmurou baixinho e moveu os passos. Você não é muito falsa agora, senhora Ruby. Hoje foi o pior dia de toda a vida de Ruby. De manhã cedo no Palácio Imperial do Sunrise Empire. Embora geralmente fosse um lugar com uma atmosfera lânguida e pacífica, o lugar atual era excepcionalmente tenso e movimentado. Você ouviu a notícia? Nem fale sobre isso. Está uma bagunça agora. Isso ocorreu porque a carta de Frey chegou à residência do imperador ontem à noite. O Palácio Imperial era protegido por inúmeras magias antigas, tanto quanto a Academia Sunrise. Embora fosse apenas uma carta e uma foto, o fato de ter arrombado as janelas e entrado no palácio foi um grande incidente por si só. A princesa Clana realmente iniciou uma rebelião? Eu não esperava isso. Foi bastante surpreendente. Além disso, o conteúdo da carta era nada menos que uma declaração de guerra por isso, o Palácio Imperial foi virado de cabeça para baixo. Antes mesmo de o dia passar, não apenas os vassalos, mas também os cavaleiros, criadas e servos conversavam sobre o incidente. Então, não deveríamos ir embora? Está tudo bem ficarmos aqui? Na verdade, os cavaleiros dizem que será uma batalha bastante grande. Até as empregadas que estavam limpando de manhã cedo estavam tendo discussões semelhantes. Rumores dizem que a princesa Clana já absorveu a facção do príncipe herdeiro. Ela avançará para o palácio em breve, dizem eles. Então, e devemos escapar agora? Quando uma empregada sugeriu isso, outra que varria o corredor expressou-se desanimada e murmurou. Baque! Ah, ai! Porém, logo depois disso, ela foi atingida na cabeça. Oh, quem? Ah! Chefe de família? Segurando a cabeça e sentindo-se tonta devido ao golpe, a empregada parecia de olhos arregalados quando viu a pessoa parada atrás dela. Por que você está fofocando em vez de limpar? Desculpe. Sinto muito. Ela não era outra senão Ana, a empregada principal que supervisionava as criadas imperiais. Ela era originalmente uma serva na mansão Starlight, mas expôs toda a má conduta, corrupção e vida privada escandalosa de Frey, fazendo seu nome e ganhando status. Não apenas ela, mas também um número significativo de servos, que estavam revelando os erros de Frey, agora viviam uma vida de luxo dentro do palácio. Entre essas pessoas, a empregada doméstica Anne se destacou como figura representativa, continuando a espalhar histórias sobre Frey mesmo depois de obter o cargo de empregada doméstica no palácio. Você sabe que tenho autoridade para cortar seu salário, certo? Sinto muito. Lamento muito. Só desta vez. Por favor, ignore isso. Se meu salário for cortado novamente, meus irmãos não terão mais comida suficiente. A imprensa e os fofoqueiros a respeitavam como uma mulher corajosa e virtuosa que, apesar de ter sido torturada sexualmente por Frey, corajosamente expôs a história de sua resistência até o fim. Além disso, ela, que ganhou reconhecimento por suas contribuições, passou de uma origem humilde para se tornar a chefe Maidon da família imperial e até exerceu um poder significativo. Mulheres empregadas domésticas comuns a admiravam. Isso não é da minha conta. Entretanto, na realidade, sua verdadeira natureza era bem diferente do que se sabia. Chefe de família. Por favor. 20 golpes com um bastão. Seja grato por não estar cortando seu salário. Obrigado e obrigado.
As transações ocasionais entre a família imperial, a igreja e ela, bem como seu caráter bastante sinistro quando serviu Frei, não eram muito conhecidas, apesar de sua fama. Você deveria saber que me deve. Se você estivesse na mansão Starlight, provavelmente estaria parado perto da janela, balançando os quadris agora mesmo. Ao ouvir o tom frio de Anne, a empregada, certa de que enfrentaria uma surra com um pedaço de pau, abaixou a cabeça involuntariamente. Não importa o quanto eu pense sobre isso, acho que tal coisa nunca aconteceu a... O que? N nada. Não foi nada. A empregada, que vinha da mesma origem de Anne e estava ao lado dela, murmurou alguma coisa. No entanto, sob o olhar gelado de Anne, ela prontamente fechou a boca e fechou os olhos. Os servos que haviam demonstrado apoio a Frei durante a investigação estavam agora trabalhando na família imperial sob emprego semi-forçado, realizando tarefas servis. Aqueles que apoiaram Frei tiveram que trabalhar até a morte sob o capricho daqueles que espalharam rumores desagradáveis sobre Frei. Chefe de família. Mas, e você já ouviu os rumores? Que rumores? Quando Anne, que estava demonstrando histeria, estava prestes a se mover, a jovem empregada que havia sido repreendida por ela fez-lhe uma pergunta. A princesa Peclana e Lord Frei se rebelaram. Se eles atacarem o palácio, será um grande problema, certo? Então. Suspirar. A empregada, observando calmamente a mulher mal-humorada, muitas vezes chamada de o tirana entre as empregadas, falou suavemente. Anne ficou perplexa antes de cair na gargalhada. Já há uma reunião relacionada a isso esta manhã. É mesmo? Foi uma reunião de emergência com apenas figuras importantes. Até o imperador estava presente. Como pessoa em uma posição significativa, naturalmente compareci. Uau! Ela tinha sido simplesmente chamada para a reunião e ficou ansiosamente em um canto até que ela terminasse, mas Anne era tão hábil em mentir que sua mentira fluía naturalmente. Simplificando, estamos seguros aqui. Perdão. Como assim? Enquanto Anne falava calmamente, a jovem empregada inclinou a cabeça e perguntou. Porque mesmo que declarassem uma guerra, isso não significa necessariamente que a guerra ocorrerá imediatamente. É verdade que durante a batalha na academia, a princesa e a facção de Frei saíram vitoriosas. No entanto, isso não significa que eles possam invadir o palácio imediatamente. Com uma expressão arrogante, Anne começou a dar palestras. Na capital imperial, existem no máximo 100 a 200 soldados da princesa. Está muito longe dos números necessários para uma guerra em grande escala. B. Ouvi dizer que eles têm indivíduos talentosos que podem derrotar até mesmo talentos de nível de comandante de cavaleiro, certo? Ao ouvir isso, Anne revirou os olhos por um momento, depois cruzou os braços e continuou sua resposta. Esse poder provavelmente pertence ao professor Isolde. Nascida com o sangue de uma santa espada, ela provavelmente despertou seus poderes por acaso. Mesmo que ela seja do nível de uma comandante de cavaleiro, ainda há uma chance de que ela perca. Então isso ainda é um grande problema. Até mesmo um indivíduo com nível de comandante cavaleiro pode destruir um reino sozinho. Ei! A jovem empregada, que estava fazendo barulho com suas palavras, recebeu outro golpe na testa. Isso ocorre apenas no nível de reinos menores. Você acha que as ordens de cavaleiros e soldados de elite do Império são tão fracas? A família imperial tem uma abundância de cavaleiros no nível de um comandante cavaleiro. Além disso, existem soldados de elite capazes de enfrentar alguém no nível de comandante cavaleiro com apenas 3 deles. Além disso, com uma simples ordem de mobilização, eles podem reunir um exército enorme e várias magias antigas. O Império não é algo que pode ser facilmente derrubado, ao contrário da Academia. Falando orgulhosamente como se fosse o próprio Imperador, ela então olhou em volta silenciosamente e limpou a garganta. Ao contrário do Império, as forças militares e a Ordem dos Cavaleiros pertencentes à facção de Clana estão espalhadas por todo o Império. Então, para reuni-los todos, levaria pelo menos um mês. Dizendo isso, Ana tocou o mapa imperial pendurado na parede, traçando uma linha entre a academia e o palácio imperial.
No final, a guerra que será conhecida como Guerra Civil Imperial provavelmente se tornará um conflito de longo prazo. A academia é um ponto focal estratégico com tanta magia antiga quanto o palácio. A facção de Clana usará a academia como base, e a facção do imperador usará o palácio. Uma batalha feroz continuará no futuro. Ana, que recitou as conjecturas derivadas da análise que durou a noite toda dos estrategistas imperiais e da equipe de aconselhamento, falou com uma expressão confiante. Então, esta guerra provavelmente levará pelo menos 2 a 3 anos. Então, e o que acontece depois disso? Uma voz misturada com preocupação emergiu dos lábios da jovem empregada. Isso não é da minha conta. Respondendo com um tom frio, Anne se virou. A propósito, parece que você não limpou nada até agora. Não há intervalo hoje. Uva. Apresse-se e limpe. Não se preocupe com coisas desnecessárias. É isso. O lugar que limpei, Dizendo isso à jovem empregada, ela sorri friamente e caminha rapidamente pelo corredor que havia limpado meticulosamente. Isso mesmo, não é da minha conta. Então, Anne murmurou em voz baixa. É bom para mim se a família imperial vencer. Posso testemunhar a execução daquele bastardo nojento. Os cantos de sua boca se contraíram silenciosamente. Se eles falharem, posso simplesmente ir à igreja. Fiz um acordo com eles, então vai ficar tudo bem. Posso ir para outro reino também. Aba. Sou admirada por mulheres do mundo inteiro. Onde quer que eu vá, serei bem tratado. Hoje em dia, ela não conseguia deixar de procurar constantemente a mídia e as revistas do mundo todo que clamavam por ela, o que havia se tornado uma característica distintiva de sua vida. Por isso, Anne caminhou com passos graciosos, passeando pelo corredor com o pensamento de que não importava como as coisas acontecessem. Mas, logo, ela inclinou a cabeça. Viva! Oh, o que é isso? Bem na janela ao lado dela, uma coruja batia descontroladamente. Isso é. Durante seu tempo como empregada doméstica na mansão Starlight, havia uma coruja branca que costumava visitar a mansão com frequência, quase com muita frequência. Um dia, num acesso de raiva, sem que ninguém percebesse, ela o atingiu com um pano de pó, e foi aquele mesmo pássaro que bicou sua testa, deixando uma cicatriz. Creche. Que há aqui? Enquanto ela olhava fixamente para a coruja, a janela de repente se quebrou quando a coruja voou para dentro, fazendo-a se agachar. Baque! Depois de deixar cair uma carta na frente dela, a coruja olhou para ela com desdém antes de desaparecer. Empregada doméstica H-Red. Você está bem? Ao ouvir as vozes de jovens empregadas correndo em sua direção à distância, Anne abriu a carta com os olhos trêmulos. Depois de um tempo, ela enrijeceu e seus olhos se arregalaram em choque. Como você está, Anne? Uma caligrafia muito familiar chamou sua atenção. Você traiu meu pai, que te escolheu e criou, e agora você está vivendo luxuosamente no palácio. A caligrafia característica, aquela tinta prateada em particular, não havia como confundir, era dele. A propósito, li a autobiografia que você publicou. Uva. Sinto muito por ter violado você com meu olhar todos esses anos. Enquanto Anne continuava a ler a carta, gotas de suor frio começaram a se formar em sua testa. Então, decidi me desculpar pessoalmente. Ao mesmo tempo, Anne virou-se lentamente em direção à janela. Ao ver as forças avançando corajosamente pelo portão principal do Palácio Imperial, seus olhos se encheram de terror. Então, onde você está agora? Naquele momento, seu olhar encontrou o sorriso arrepiante do menino de cabelos prateados parado na vanguarda das forças ao lado da princesa Clana. Buzina! Buzina! São as tropas inimigas. Feche os portões. Abaixe os portões do castelo. É uma emergência. A princesa arrombou o portão. Cada unidade, tome posições. Trombetas e gritos ecoavam alto por todo o Palácio Imperial. O Vaalho. Chefe de mesa.
Anne assistiu à cena caótica e caiu no chão, ainda segurando a carta na mão. Isso não pode ser. É um ataque. Foi assim que ocorreu a Guerra Civil Imperial, que foi muito além das expectativas dos estrategistas imperiais, Genesis Forsaken.